tá no ar. Vai começar, o Pode Falar Lauro já está no ar. Vai começar, o Pode Falar Lauro já vai começar. A equipe do Pode dá um verdadeiro show, com reverência, simpatia e alegria. Na M2 M News é um verdadeiro show, esse é o melhor programa da Bahia. O Pode Falar Lauro é o melhor programa da Bahia. O Pode Falar Lauro é a maior audiência da Bahia. Olá galera, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Pode Falar Lauro, o nosso programa de todas as terças-feiras às 18 horas e sempre com um convidado super especial. Hoje estou aqui com meu colega de bancada, José Nilson. Boa noite, Nilson. Boa noite, Ademir, boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite a todos. Isso aí, boa noite, meu amigo Jackson. Boa noite, Ademir, boa noite, Nilson, boa noite, doutora. Muito boa noite ao meu amigo ali, o doutor Paulo, que está aqui com a gente hoje nos bastidores. E hoje a gente está recebendo aqui a doutora Jaqueline Lomes. Doutora Jaqueline Lomes, ela é advogada, criminalista e ela é especialista em direito penal. Então, vocês que tenham curiosidade sobre essa área, queiram mandar uma pergunta e tal para ela, a doutora está aqui hoje para brilhantar ainda mais o nosso programa, tá certo? E lembrando a todos vocês que estão no chat aí, coloca a dezena de vocês, do número 1 ao número 50, que no final do programa, a gente tem aqui, doutora, sempre o costume de estar sorteando um brinde para a galera que está em casa. Não é um presente, aquela coisa toda, mas uma lembrancinha da rádio. Legal. Hoje a gente tem uma máquina de cortar cabelo, 100% via cabo USB, muito legal. Então coloca a dezena de vocês. E para a gente iniciar, a gente queria conhecer, né, a doutora Jaqueline Lomes. Por favor, se apresenta a galera que está em casa e super ansioso para conhecer a sua história. Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Nilton. É Ademir? Né? Isso, Nilson, Ademir, Jackson. Então, sou Jaqueline Lomes, tenho 32 anos, sou advogada criminalista, sou pós-graduada também em Direito Médico e da Saúde, né, que hoje é uma área muito interessante também, né, um mercado muito importante para a gente atuar. Sou deficiente visual, perdi a visão quando eu tinha 7 anos de idade devido a um retinoblastoma, que foi um câncer na retina. Perdi uma com 2, outra com 7. E hoje estou aqui, né, como eu sempre falo, aos desafios da vida, não só desafio, porque não enxergo mais desafio mesmo que todo mundo tem, e superando os desafios, estou aqui para superar cada dia, né, o desafio da advocacia e da vida. Isso aí, doutora. Primeiramente, né, Nilson, a gente queria agradecer muito, mas de coração a senhora por ter aceitado o nosso convite. Seria na semana retrasada, se não me engano, mas teve um problema tanto cá, que a gente estava com um problema muito sério aí sobre uma greve que a gente estava enfrentando na categoria rodoviária. A senhora também, se não me engano, teve que fazer uma viagem, né? Então, a gente está marcando hoje. Hoje, graças a Deus, deu para a gente fazer essa entrevista com a senhora. Queria agradecer muito mesmo, em nome de toda a categoria rodoviária. Seja muito bem-vinda. A história aqui hoje é da senhora, o espaço é seu. E para se iniciar, a gente queria saber quem é Jaqueline Lomes. Jaqueline Lomes nasceu aqui em Salvador. Jaqueline Lomes nasceu em algum interior aqui da Bahia e veio para a capital. Jaqueline Lomes é casada. Quem é Jaqueline Lomes? Então, eu nasci em Itaberaba. Eu sou de Itaberaba, Bahia. Abacaxi lá? Abacaxi. Melhor abacaxi do Brasil. Melhor abacaxi do Brasil. Sou de lá, eu vim porque, justamente por conta da doença, né? Eu tive que fazer quimioterapia, todo o tratamento mesmo. E aí, como lá o recurso é pouco recurso no interior, na época, mais de 20 anos atrás, ainda era menos recursos ainda. Então, por conta disso, minha mãe preferiu ir para Salvador, né? Que tinha mais oportunidade, mais médicos, enfim. Isso. E aí, com isso, após o meu tratamento, eu tive alta, mas ela continuou aqui, eu vim, estudei, né? Me formei, fiz a minha faculdade na Estácio.
Tive filho, né? Tenho um filho de 13 anos. Uhum. Na época da faculdade eu tive filho, mas isso aí não me deixou parar. Isso mesmo. Continuei. Depois tive uma filha, atualmente estou namorando. E é isso, eu tenho outra filha de 7 anos, né? Que foi também ao longo da faculdade. Na verdade, no final da faculdade, né? Estava no último semestre para concluir. E não estava preparada, mas foi tudo. Deu certo. Isso aí, doutora. Logo após fiz minha pós-graduação, né? Enfim, é isso. Eu estou aqui já encaminhando para fazer meu mestrado, doutorado. Bom, minha história resumidamente é essa. Obviamente que foi bem resumidamente essa. É isso aí. Mas, doutora, vindo para a área que a senhora atua, né? A gente, uma curiosidade minha, de Nilson, né? Da galera que, acredito que de muita gente que está em casa, por que a senhora escolheu direito? Tanta área, né? Para a doutora escolher, né? O direito, o porquê advogada, né? E criminalista. Primeiro que, né, como eu até comentei, desde pequena, eu sempre gostei eu sempre fui a favor da liberdade. Não vou contar a história do fato. Mas fica à vontade. Aqui o espaço hoje da senhora, a estrela é a senhora hoje. Eu sempre fui a favor da liberdade. Eu sempre gostei quando assistia aos programas. E eu via as pessoas que, apesar de estar ali cometendo algum delito, mas ter aquele primeiro julgamento da sociedade, a gente não sabe, muitas pessoas, na verdade, não sabem, não adentra no caso, mas julga sem saber exatamente. E eu ficava muito curiosa, então assim, é uma área que eu sempre admirei desde pequena. E desde quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero atuar na área penal, porque é a área que eu gosto. Pra mim, eu acho, como eu falo, não sinto ofendido os outros advogados, mas ao respeito a todo mundo. Mas a outra área, pra mim, é o sub-ramo do direito. E eu gosto da área penal mesmo. Apesar que eu pego algumas, né, outras ações assim. Eu, inclusive, não comentei, mas eu faço, eu trabalho, né, pra uma instituição. E aí eu faço algum trabalho pro bono, então lá eu pego algumas causas que é fora do penal. Entendi. Mas é a área que eu gosto mesmo, é penal, área criminal. Porque eu acho que o crime que me escolheu, não escolhi o crime. Perfeito, perfeito. Mas tem muita gente nova aqui no chat, a galera aqui acompanhando. Acredito que pelo sobrenome deve ser algum, né? Alguém, Girlene Ferreira de Lomes. Tá aqui com a gente. Joel de Jesus Santos também tá aqui com a gente. E fora o público que já é do Pode Falar Lauro. Mas eu queria lembrar vocês que esse é o Pode Falar Lauro. Ele tá ao ar todas as terças-feiras às 18 horas pela M2M News. E a gente sempre tem uma lembrança para os nossos ouvintes, né? Hoje a gente tem essa máquina via USB. Então vocês colocam o nome de vocês aí, o número de vocês, a dezena, do número 1 ao número 50. E além de a gente ser contemplado com essa belíssima entrevista, essa história de vida da doutora Jaqueline Lomes, vocês também podem ganhar um prêmio. Não é isso, meu amigo Nilson? É isso aí, Anabi. Bora fazer uma pergunta para a doutora, né? Exatamente. Você já fez a primeira? Aqui tem. A doutora, fala para todos os ouvintes, a galera que está nos acompanhando, qual o caso mais marcante que a senhora já atuou? Caso a senhora não tenha atuado naquele caso que lhe marcou, nacionalmente falando, né? Qual aquele caso que a senhora já ouviu falar assim, que a senhora disse, caramba, esse aí é pesado? Teve esse, doutora? Marcante mesmo, assim, não tive ainda. Mas eu acompanho muitos casos, né, que tem aquela repercussão nacional, enfim. Mas vou só escolher um. Mas eu não quero falar, tipo assim, quero ser bem neutra. Fica à vontade. Mas a Suzana Richthofen, eu acho que é um caso bem assim, marcante. Né? Que porque assim, na forma que ela
né? Praticou crime, premeditou e tal. Enfim. Houve E a frieza também. Acho que isso, se eu não me engano, houve até uma série, Sim. né? Uma Isso, série, né? um Um filme. documentário, se eu não me engano. Sim. E falando assim, doutora, o que é que a doutora acha que entra na mente de uma filha que ela tem a ideologia de planejar a morte dos pais, a paulada, e a doutora acha que ela merece defesa? Primeiro eu vou falar que, na verdade, foi ela e ele. Tanto que tem as duas versões, né? Então, assim, eu não posso dizer quem começou, quem iniciou, porque ela tem a versão dela e ele tem a versão dele, no marido dela. Então, eu prefiro não... Não opinar por si. Eu prefiro não opinar porque tem as duas versões, né? Então, na verdade, nunca se sabe, ela nunca revelou, nunca confessou. Foi eu. Ela fala que foi ele e ele fala que foi ela. Mas, eu não sei. Talvez sim, porque... Merece defesa ela, Como doutora? eu falo, eu defendo muito, eu olho muito para a questão do direito de defesa. Entendi. Mas é pesado, não sei. Diz que ela abriu a porta para eles entrarem, né? Abriu a porta, é bem pesado. ela foi conferir se o irmão estava dormindo. O Sim. irmão era criança na época. E ela presenciou. Cara, pelo menos é o que mostra no documentário. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Ela presenciou o cara matando os pais, dormindo. Não, ela não presenciou, ela se escondeu, tapou os ouvidos. Se escondeu, doutora? Ela tava atrás de alguma coisa assim, tapou os ouvidos. Tá? Meu Pelo Deus, menos que que ela diz, loucura. né? Que O loucura. processo tá, eu li sobre o processo. E tá que a parte que ela fala é isso, que ela não presenciou, que ela colocou acho que uma almofada nos ouvidos pra não ouvir, Meu Deus do céu. não ouvir Loucura, né, Max? eles matando. Em cima desse caso aí, doutora, é complicado. Rapaz. O que a doutora acha do atual Código Penal brasileiro? Se precisa mudar alguma coisa, se precisa endurecer mais alguma coisa? Precisa sim, porque esse código já tá, na verdade, eu acho que precisa de uma reforma geral nesse, né? Tanto no Código Penal, quanto alguns reajustes na Constituição. Com certeza, eu concordo sim que precisa modificar alguma coisa, reformar esse Código Penal. Não reformar do zero, não acredito que tenha que reformar do zero não, mas muitas coisas que ainda vêm alterando, né, em 2020, vem alterando gradativamente, né, teve pacote anticrime, teve a lei do Stalk, né, também que é nova, 2021, enfim, teve também a mudança do estupro, de algum, acho que foi o artigo 213A, né, e algumas outras alterações, 17A, perdão, 17A, que é de vulnerável, algumas outras, o ato libidinoso, né, que entrou e vem mudando, mas precisa sim. Mas precisa sim ter uma retificação. Um jovem de 16, 17 anos pratica um crime brutal e ele não é responsabilizado como deveria ser. Você não vê assim que tem que ter uma mudança nessa idade? Na maioridade penal? Sim, É Não. 16 ou 18? é 18. Não. 18, né? Só pode ir a maior partir de 18. 18. Mole, velho. Mas com Eu 17 acho anos eles que- estão palpite embora. Eu sou a favor da Diminuição da idade, né? eu não concordo porque, assim, primeiro que, inclusive, esse inicialmente seria a tese do meu TCC na época da faculdade, mas acabou que eu mudei para prisão domiciliar. Enfim, o que acontece, embora é um tema muito polêmico, mas a minha opinião é que, primeiro que vai haver uma superlotação, porque, assim, né, colocar uma pessoa de 16, 17 anos, que junto com pessoas já de 30, 40 que cometeram diversos crimes, eu não acho que isso vai resolver a situação. Não vai resolver. Mas nesse caso aí, Sim, mas vamos baixar para 16. Sim, vai entrar de 14. Isso não vai resolver. Isso é fato. Segundo, que na minha opinião também, eu não acho que uma pessoa de 16 anos, ela tem uma mentalidade. Tudo bem que muitas pessoas falam, mas e porque ela tem mentalidade para cometer crime, para poder fazer. Beleza. Mas isso não quer dizer que ela tenha a plena capacidade para poder, não exatamente saber o que está fazendo, entende? Mas uma pessoa de 16, eu acredito que vocês aqui, que tinham 16 anos, tinham um pensamento totalmente diferente do que vocês pensavam com 30, com
entendeu? Então, Verdade, assim, acho que doutora. cada dia a gente vai amadurecendo. E muitas pessoas que fez algo com 16 e hoje tem 30, 40, poxa, eu nunca faria aquilo ali eu com 16 anos. Então é uma questão de formação mesmo. Eu acho que eu não concordo mesmo com a aumentar diminuir a maioridade penal. Caramba, a doutora Jaqueline, Nilson, em poucos minutos de entrevista, ela já está conseguindo me convencer, né? Ou pelo menos abrir minha mente de que ela falou agora uma coisa super importante. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma ideologia, uma mente, né? Então, não é que me permite eu matar, roubar, estrupar e não dar nada. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que ali eu tinha uma mente, vamos dizer assim, popularmente falando, era um banda voou, vamos dizer assim. Imaturo, Né? tem Hoje- aquela mentalidade formada. Hoje eu com 40 anos, eu jamais faria o que eu fazia com 16. Exatamente. Mas, realmente, doutora, a senhora está de parabéns, né? Só em abordar esse tipo de posicionamento que realmente tem muito sentido, não é isso, meu amigo? Isso. Mas como a doutora fala que ela é a favor da liberdade, eu vou perguntar de novo sobre liberdade. Isso. Aham. O que é que a senhora acha daquelas saidinhas de Dia das Mães, Semana Santa? Saída temporária. A senhora doutora, para todo mundo que está nos ouvindo, a gente aqui agora está em um tribunal. Doutora Jaqueline, eu sou o promotor. Tem um promotor de acusação, não tem? Eu acho que é isso, né? Pronto, então O eu juiz, sou, o presidente. eu sou totalmente contra. Porque Ok. o cara, essas saidinhas de Dia das Mães, o cara sai, fica 3 dias lá e volta pra cadeia. Pratica vários crimes. Ele vai fazer miséria lá fora, doutora. O que a Mas senhora olha, acha disso aí? Observe. Primeiro, eu ouço muito essas questões assim, que as pessoas falam que chama indulto, né? Que na verdade não é Isso, indulto. isso, Não é, indulto. não é indulto porque indulto é no final. Ah, Indulto é do é no governo, Natal. então é isso, é no final do ano. É como, enfim, né? Tem a graça, pedir perdão pra todo mundo e tal. A saída temporária, gente, eu não acho. Eu tô a favor sim, por quê? Por causa de todos pagam. Imagine que você cometeu tal delito, aí você tá ali comportado, você tem bons comportamentos, bons antecedentes. Mas é por comportamento que se decide quem sai e quem não sai, ou todo mundo tem direito? Não, mas depende o cumprimento de pena, não é geral. Inicialmente não. Depois que você cumprir determinada pena, aí você vai tendo direito à saída. Se você cometer uma falta grave, ali você já vai perdendo algumas coisas. Então é assim, não é pra geral. É como a questão de, por exemplo, que eu vou voltar lá em Suzana História. Todo mundo falou, ai que absurdo. Como é que a pessoa que matou a mãe tá no Dia das Mães? Mas, gente, não é porque é Dia das Mães que... Não é por esse motivo que ela saiu. É porque tem vários... por exemplo, Carnaval. Cumpra-se a lei, né? Isso. Tem Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. É como se for... É uma data familiar para as pessoas. Até faz parte da ressocialização. Porque se uma pessoa tá ali presa, ela tá presa sem ver a família, sem ver ninguém. E aí ela já tá ali, né, aprendendo, refletindo. Não tô gravando a todos que tem uns que infelizmente não refletem. Mas isso faz parte da ressocialização. Você vai sair temporariamente, você vai estar com seu familiar, você vai estar mais próximo, você vai estar ali, faz parte da ressocialização. E segundo, que além disso você... tudo bem, como você falou. Ele vai sair e vai fazer miséria lá fora. Não, nem sempre. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Quem não faz, e eu lhe digo, estatisticamente falando, a maioria volta. Por incrível que pareça, a maioria volta. Isso não é o que eu tô falando, é estatística. A maioria volta. Então, São poucos daqueles que aprontam. Por quê? Porque sabe que se ele aprontar, ele vai ficar paradinho, em qualquer momento vai ser preso. Tem muitos que não voltam, mas a maioria volta. Tem uma pergunta aqui que essa tem que fazer. Eu achei interessante. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois de quê? É isso? Fica à vontade. Aqui, ó. Cadê? Mas se eu cometer um crime, né, que tá um crime, Deus me livre e me guarde. Mas se houver, você me defenderia? Simplesmente sua mãe está perguntando. E pode defender parente? Pode, claro. Pode, Gente, doutor? Leon. Aham. Pode. Porque eu tô com... Porque minha esposa ela tá se formando agora em psicologia. E ela disse que tem uma ética lá
que ela não pode, para parente, ela não pode prestar aquela assistência, bater aquele papo. Psicóloga não pode bater o papo Não. com o parente, Aí não pode porque é questão que já médica conhece a mesmo. vida na Já Amazônia. conhece, exatamente. Mas no Mas direito tem- não tem isso não, né, doutora? Pode. Não, pode. Então, se Deus me livre de sua mãe cometesse um crime, você defenderia ela. Minha Sem mãe... dúvida. Porque ela que tá Minha mãe, minha mãe. Pegou. Eu largaria lá, falava, doutor Paulo, vai lá defender minha mãe. Olha, eu vou deixar a senhora presa, viu? Porque está premeditando aqui em público ainda. Não, a gente deve, com certeza defenderia sim. Até porque, como eu falo, independente de quem quer que seja, a gente defende o direito de defesa e ponto. Exatamente. Mas E como ela falou assim, defender o crime, eu aproveitar isso aí, eu vou falar. Eu até falei anteriormente com relação a acusado. Nem todo mundo que comete um crime é criminoso. É por isso que a gente chama o acusado de cometer um crime. Acusado de um crime. Por quê? Porque nem todo mundo é criminoso. Existem pessoas que agiu em legítima defesa. Existem pessoas que agiu de uma forma que existe até uma redução, uma atenuante, né? Moral, por exemplo. Um cara estuprou a sua irmã, sua filha. Aí você matou aquele cara. Entende? É um valor moral. Mas aí, É uma doutora, redução. seria na hora ali, né? Depois não. Exemplo. é, Porque, por exemplo, Deus me livre e guarde, eu tô dentro de minha casa de praia lá na ilha. Aí o cara entrou lá e estrupou minha irmã, minha esposa, sei lá. Aí eu acordei lá, naquela coisa, aquela agitação, peguei uma arma, uma faca, alguma coisa, e matei um cara. Primeiro que entra é que ele tá adentrando na minha casa, ele tá invadindo minha casa, então já tô coberto por aí. E segundo que eu tô ali com a legítima defesa, ele tá tentando contra a minha família. Mas e se ele estrupa algum parente da minha família e some, um ano depois eu encontro e mato ele? É uma Ainda legítima... assim é valor moral. Você fez para defender alguém da sua família. Então aí é valor moral, não é legítima defesa. Não, legítima defesa eu não falei nesse sentido, não. Eu falei questão de moral mesmo. Ah, então tem isso, eu nem sabia disso, é no moral, né? Entra isso também, né? Exato. Também tem. Agora tem aqui Paulo Oliveira. Pergunta à doutora se ela tem receio de lidar com certos tipos de criminosos. Boa pergunta. É só receio não. A questão mesmo o que acontece? Direito penal é um desafio. Desde quando você começa a atuar na área. É um desafio. Se torna perigoso quando você dá três coisas. Quando você promete o resultado a alguém, porque a advocacia é uma atividade meio, não fim. Então você não pode prometer o resultado. Olha, você vai ser solto. Não, você não pode prometer. Você vai se dedicar, você vai ser honesto, você vai dedicar, levar o trabalho a sério até o final. Né? Porque o promotor, ele já trabalha ali para acusar, né? Ele já consegue todas as provas para te acusar. Então você que tem que defender aquela pessoa. No caso de homicídio contra crime doloso contra a vida. Então, assim, com relação à pergunta dele, primeiramente, como eu falei, você não pode prometer resultado. Segundo, você não pode se envolver demais. Cada um lá, né? Você vai manter o seu profissionalismo, você não pode se envolver. Não é porque você é advogado de tal pessoa, de um réu preso, que você tem que ir lá, levar um celularzinho pra ele, um chipzinho, uma droguinha, Se não. comprometendo, né? Você é advogado dele. Porque se você fizer isso, você está sendo tão bandido contra ele. Então você não pode. Isso se torna perigoso. E também a questão da seriedade. Você não pode perder prazo. Porque se você perder um prazo, já complica, né? E prazo penal, infelizmente, apesar de ser uma área que deveria ter um prazo maior, né? Porque está se tratando ali da vida, do bem jurídico maior que a vida. Por exemplo, o embargo é 2 dias, um recurso científico é 2 dias, 5 dias, né? Um prazo bem pequenininho. Então, se você perder prazo, você vai prejudicar o cliente. Então, se você não perder prazo, trabalhar com seriedade, se você não prometer resultado, se você não se envolver, não tem por que você ter receio de lidar com aquela pessoa. Aí Veronice já disse aqui que vai ser minha defensora. Deus é mais, Verônica tá... Já vai Eu- ser minha defensora, eu Veronice. não quero não, é um prazer muito grande estar conhecendo a doutora, mas eu espero nunca precisar do serviço dela, que eu não quero matar ninguém, nem me envolver nessas coisas não. Melhor precisar do serviço do Dr. Paulo, né? Mas não é só Quando uma fosse cara, não. aposentar e Tem tal. outros crimes. Olha, vai refletir, pode ser que você já cometeu algum crime ao longo da sua vida e você não sabe. Deus é mais, Não doutora. lembra aí. Por exemplo, o que eu posso
cometer assim. Uma calúnia, uma difamação, Isso tudo é crime, contra né? a honra, Aí você faz todo subjetiva. Ah, isso é verdade. Rapaz, olha, e o negócio agora tá tão sério que a gente teve aqui, doutora, recentemente, em um grupo de WhatsApp aqui dos trabalhadores, o caso de Gerivaldo, show. Do show. Ele chegou, doutora, na brincadeira, por ele ter intimidade com a colega, ele falou, vá dormir, seu pedaço de betume. Vá dormir, sua macaca. Suco de Pois é. pneu. Doutora, essa menina pegou, ó. Eu espero que você me peça desculpa, porque senão depois não tem negócio de perdão, não. Pois é. Ele continuou as ofensas, ela guardou tudo, tirou o print de tudo, procurou o advogado dela, foi na delegacia, deu o queixa e agora ele tá respondendo. Pois Aí entra o quê, doutora? Aí entra racismo, racismo, né? Pois é. Que hoje é injúria racial, né? Então, exatamente. É porque, como eu falei, às vezes quando a pessoa olha assim, advogado criminalista matou, só pensa em morte, mas não é morte, defende a honra subjetiva, defende. Tem vários outros crimes que não. Ou seja, é uma lesão corporal leve, grave, tentativa de alguma coisa, uma importunação sexual, alguma Rapaz, coisa. é muita coisa, É né, muita filho? coisa, não é só homicídio, o povo só foca no artigo 21, aí fica difícil. Mas quando eu falo assim, advogado criminalista, cara, a pessoa, pô, vai matar alguém. Não é Só isso? fala nisso, mas não. Hoje você não pode nem olhar pra mulher na rua, Mas mas é por hoje... isso que eu volto e Exatamente. falo que nem sempre quem pratica um crime é criminoso. Ele fala, advogado de criminalista é bandido, é criminoso. Gente, infelizmente, são desafios que a gente tem que... Eu não me importo, né, com isso, com essa questão de xingamento, de falar que advogado de criminalista é bandido, não me importo com esse termo pejorativo, porque a gente tem que ter nossa plena consciência que a gente não é. Você trabalha com seriedade, com honestidade, não tem por que você se sentir ofendido com isso. E, infelizmente, as pessoas falam isso até precisar de um advogado criminal. E quando ela precisa, nunca mais ela vai falar isso. Porque, como eu falei, existem diversos crimes no Código Penal. Não é só o artigo... Verônica tá dizendo, pela minha defesa dos meus filhos, eu mato sim. Caramba. Doutora, é até em cima disso aqui, que deixa eu perguntar à senhora. Aham. Existe aquela coisa assim de uma palavra lançada com intenções tipo assim, eu olho para um colega e digo assim, eu vou lhe matar, viu? Na brincadeira. Mas ele, como é, rapaz? Eu vou lhe matar, viu? Ele vai dar uma queixa lá, dizendo que eu ameacei ele. Mas eu tô brincando com ele. E aí, como é que funciona isso aí? Então, é porque assim, ele vai representar, porém, ele precisa ter prova, né? Não é tão simples. Aí vai ter alguém que vai provar que foi uma brincadeira, né? Tudo vai depender do contexto, onde você brincou, como a forma que brincou, por que brincou. Então, nem sempre vai ter algo, vai levar a sério, vai dar queixa, mas não vai. Né? Advogado criminalista, doutora, dá pra ganhar dinheiro? Dá sim. Ó, então a doutora tá rica, viu? Não, Vocês não é aí que isso. querem dinheiro Cátia emprestado. Vargas pagou 100 mil ao advogado dela pra tirar ela da cadeia. 100 mil? Foi 100 Quem mil. pagou? Cátia Vargas. Mas não é, E não quem é. foi? Essa aqui tirou mesmo. Ela tá em semi-aberto, né? Não, ela tá mora nos Estados Unidos. É mesmo? Cátia Vaca nos Estados Unidos? É. Não sabia, não. Rapaz, na Bahia mesmo, no Brasil. Doutora, como a senhora, Matou os meninos, se como a picou. senhora vê hoje essa audiência de custódia? Porque tem muitas aberrações naquela, eu acho, né? Minha opinião. Tem coisas que não é para soltar o elemento e a audiência de custódia vai solta. Porque tá, como a senhora mesmo disse, é acusado, não é criminoso. E a polícia se sente no papel de estar enxugando Ele está gelo. enxugando gelo. Como é que a senhora vê a audiência de custódia? Na verdade é porque assim, vocês talvez tenham uma visão diferente da minha. Porque ele precisa verificar as antecedências criminais da pessoa, do acusado. Precisa ver se tem residência. Se eles preencher os requisitos para poder. Ele não. Ai meu Deus, fugi a palavra agora. Ele não demonstra risco para a sociedade. Sim. Essa palavra não demonstra, mas enfim. Não traz Não, risco. pronto, não apresenta risco. É. Uma pessoa que não apresenta risco para a sociedade não tem por que ele responder o processo preso. Entende? Ele vai responder o processo em liberdade. Porém, como muita gente fala assim, fulano praticou tal crime foi solto. Não é bem assim. Se ele preencher aqueles requisitos e não apresentar risco para a sociedade, ela vai liberar ele. Porém, é temporariamente. Ele vai responder o processo vai andar e a qualquer momento ele pode sim ser preso.
Só que isso vai, por exemplo, uma pessoa, eu vou te dar um exemplo, uma pessoa cometeu ali um furto. Tá, na bicicleta, furtou um celular de uma pessoa, aí foi preso. Qual o motivo que essa pessoa tem que ficar preso, respondendo preso? Por quê? Ela nunca cometeu aquilo ali, fez aquele, sei lá, como eu já, por exemplo, um caso que eu já acompanhei, né? Não fiz, mas eu acompanhei. Um cara que estava desempregado, aí de repente um amigo chamou ele, andando de bicicleta, ele furtou leite, furtou coisas pra dar alimento à filha dele, né? Filho dele. E aí, por que um cara desse vai ficar preso? É muito complicado isso. Que doutora. risco ele está apresentando para a sociedade? E se virar Então, moda ele isso, vai responder doutora? o processo dele? Vai, mas por que preso? Entende? Rapaz, Por que preso? Se for uma pessoa de alta periculosidade, aí sim ele vai prender. Agora sim, também tudo depende. Se for uma pessoa que já está ali cometendo vários crimes, mas crime normalmente o juiz não solta não, viu? Então vocês falam assim, mas não é fácil não. mas Pra quem tá de fora que já tem é muito complicado isso. todo mundo E se eu, solta nada, e se eu não sou solta empresário? nada. Um dia na prisão, gente, é muito difícil. E se eu sou Muito empresário, difícil. doutor, e tô vendo o cara roubando meu comércio porque ele tá desempregado? Realmente, doutora Jaqueline, ela é Ele- defensora ele da vai liberdade. Ela é defensora da liberdade Sim. mesmo. Sim. Mas é significância, aí. Essa consegue Tem dobrar a alguém mente que- do juiz. Essa é- doutora, Mas é. Ademir bebe, sai bêbado, pega o carro e mata 2, 3 aí na frente de uma Misericórdia. festa. Aí Ademir vai preso. Isso foi domingo. A audiência de custódia em Salvador geralmente é terça-feira, né? Aí, Exatamente. aí na terça-feira, Ademir matou 2. Tem uns 3 no hospital que ele passou por cima de um bocado de gente. Na terça-feira, Ademir vai pra casa pelas portas da frente. Ah, mas aí não é bem assim não, viu? Tem que ver, não é todo caso que vai solto, assim, exatamente. Ah, se ele praticou 3 homicídios, você falou, né? Homicídio de trânsito, homicídio, né? Por embriaguez. Tudo vai ter ele vai responder. Ele não vai ficar impune, ele vai responder. A depender ao longo do processo, ele pode ser preso sim. Né? Tudo vai depender da continuidade, como é que ele vai agir, o que o juiz vai entender também. Né? Não é bem É porque que ele vai ser solto assim, não, porque tem gente, como. Eu vou falar sobre um caso aqui, eu não quero muito certo, ser fica à polêmica, vontade. mas um caso que eu acompanhei no Tribunal do Júri, que foi de um rapaz que ele. Ai, será que eu posso falar? Eu nem sei. Eu vou... é um caso, ele tá bem polêmico, foi atual, em São Paulo. E aí, o rapaz, eu vou ser mais breve porque é um caso longo. Mas o rapaz, ele estava praticando condição carnal com a moça, os dois estavam bêbados. E, por fim, ela morreu, queimada, certo? Meu Deus. A pessoa, a questão aqui o cara, ele foi condenado por estupro, sendo que os dois estavam bêbados. Não estou aqui defendendo ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, para dizer quem está certo e quem está errado. Mas vamos refletir. Os dois praticaram condição carnal, os dois estavam bebendo, e ela morreu por outro motivo que não foi ele que deu causa. E aí ele foi condenado por estupro, condenado a 14 anos. Nossa. Aí vamos refletir, né? Caramba, velho. Então, assim, existe muita injustiça também. A pessoa fala assim, foi preso e foi solto na porta da frente e tal. Não é bem assim. Gente, o processo vai correr. O processo vai correr, você vai ser preso a qualquer momento, como você vê muitos casos de pessoas que foram presas depois. Mas vai preso. Eu acho nisso que o que a doutora tá dizendo é que a mídia, às vezes, influencia muito na opinião popular. Sim. Por exemplo, o cara bota lá, fulano matou outro porque de R$5. Quer dizer, não é os R$5. Você tem que olhar É a história todo o de quadrinhos, contexto, o exatamente. cara ia lá, meu R$5, eu não vou lhe pagar não, é isso mesmo. O cara subiu pra cabeça. Na verdade, o desaforo, né? Isso. Aí a pessoa A gente tá cheio de usou perguntas algumas aqui. substâncias Tô entorpecentes, com aqui e aí no já STJ. ficou... Vamos começar aqui de cima pra não me perder, ó. Anderson Lomes tá aqui, diz que é seu primo. Já que aqui é seu primo, te admira muito pela sua superação de vida e por ser uma pessoa muito querida pra mim. Aí nós temos aqui, doutora, nosso Mr. J. Mr. J, ele é um escritor, ele é um ouvinte aqui da rádio, já esteve aqui explicando a história de vida dele também, as obras dele. Ele pergunta, ele quer tirar uma dúvida com a senhora. Ó, daqui a pouco a doutora vai cobrar, viu? Um delegado me disse que se meu pai idoso, em uma briga de vizinhos, matasse alguém, eu seria responsabilizado por ser o filho mais velho dele. Isso procede? Não exatamente.
Não Eu também não exatamente. sabia disso, não. Até porque tem um princípio que ninguém pode passar. O princípio da personalidade, da intranscendência, né? Que você não, a pena não pode ser ultrapassada de uma pessoa para outra. Então não tem por que ele pagar a pena de outra pessoa, não existe. Mas existe uma... Não foi ele Se que for pro mandou? caso civil, aí já não me pergunte, não. Mas tipo assim, doutora, Não existe, o cara tem 90 anos, ele cumpre pena normal? Ele é atuado tudo como um cara que tem 30? Ou por ele ser idoso, ele tem alguma vantagem? Ele cumpre pena, só que vai ter atenuante, né? Vai ter a prescrição, por exemplo, para quem é acima de 70 anos. Já reduz, cai pela metade. Enfim, existem alguns outros benefícios, mas preso ele pode sim, com certeza, depende. Ele nunca. Como eu falei, Amanda tem uma pergunta aí, Nilson. ele vai preencher aqueles requisitos. Se ele preencher os requisitos, ele não tem porque. Ele pode ser preso, você não viu a vovozinha que tem 94 anos, que ela foi presa por. Eu vi uma vovó do tráfico lá no Rio de Não, Janeiro. teve uma que foi sobre a associação, tráfico de pessoa. Misericórdia. Ela foi presa. 90 e poucos anos. 90 e poucos anos vai presa, sim. Foi presa em flagrante. Hum. E ela conta dando risada. É uma figura. Aqui nós temos uma pergunta de um ouvinte nosso, esse assíduo, André Almada. Ele fala aqui, pergunta à doutora que está tendo uma polêmica sobre o bloco Filho de Gandhi, que lançou um edital que no bloco não pode ter homens trans. E por que o Ilê nunca foi citado por não aceitar brancos? A doutora tá por dentro desse caso? É Tá estourando crime? na mídia aí. É Peraí, crime como ou não é? é crime? Aí o bloco. O bloco, o filho de Gandhi, né, Nilson? O bloco Filho de Gandhi lançou um edital que não aceita homem trans. Mas o Ilê também tem um edital que não aceita homens brancos. E nunca foi citado pela justiça. Eu não vou responder sobre isso. Fica à vontade, doutora, mas é como A se senhora fosse assim. responde o que a senhora... Aham. É porque assim, doutora, esse Pode Falar Laura, a galera Aham. participa muito, é como disse a senhora. Quando fala assim em advogado criminalista, direito penal, Sim, a sim, galera sim. tem muita curiosidade, muitas perguntas, mas a senhora tem que se sentir à vontade para responder. Só que a senhora tiver, Aham. vamos dizer assim, à vontade de O responder. primo dela faz outra pergunta para ela. Veja aí, Ademir. Pronto, o Anderson Gomes ele pergunta. Uma pergunta. Em caso de invasão a domicílio, esse ladrão morre pelo proprietário, ou seja, o proprietário matou ele. O proprietário tem que fugir do flagrante? Se sim, qual o procedimento para que chegue às autoridades? Não é que ele tem que fugir do flagrante, mas é porque, na verdade, daqui que vai provar que tico é tico, teco é teco, a pessoa pode ir preso. E quando você vai preso, né, você sabe, como eu falei, um dia na prisão é uma eternidade. Então, um dia preso, você é inocente, ou você é de legítima defesa, você passou ali um dia na prisão, 2, 3 dias, é uma eternidade, gente, é muito tempo. Então, assim, não é fácil, né? Então, por isso que é interessante ele não ir, e comparecer sim, depois, né? Até mesmo de que constitui advogado, se quiser me constituir, estou aqui. Mas é isso, só mesmo só questão de procedimento, né? A gente indica aqui. Eu assisti um filme. Porque Onde- assim, só pra Fica à vontade, finalizar, doutora. desculpa. Fica à Porque, por vontade. exemplo, você praticou determinado delito. A polícia não quer saber o que aconteceu, vai te prender. Aí depois que vai verificar que foi legítima defesa, que o ladrão que invadiu a sua casa, e por conta disso você, né, pra não morrer, você se defendeu, então, entendeu? Então não é interessante ele ficar naquele momento, porque ele vai apresentar depois o depoimento, os argumentos dele, o que ocorreu de fato. Provavelmente ele tá lá falando aí, nisso, aquele lance de livrar o flagrante, né? Sim. Tem isso também, não tem? Uhum. Agora, eu gostaria de parabenizar aqui a família Lomes pelo Comprometimento, tá tem todo um de mundo... Taberaba aqui, João Meu irmão. João Lemos, Taberaba, Bahia, João Guilherme, Taberaba, Bahia. A galera tá em peso aqui, viu? Muita gente mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, doutora, de Mário Kleber. Mário Kleber, ele é o presidente aqui do sindicato. Ele está agora a caminho da Fonte Nova, diz que vai ver o Bahia perder hoje. Não, ele vai ganhar negativo. 2-0. Ah, deu a doutora Só Bahia. você é Vitória aqui, Ademir. Você é o quê, doutor? Todo mundo é Bahia. Mano.
Ele disse aqui, Então, fica aí nessa tarde de mim. Eu tô esqueça do sozinho Bahia, aqui, viu? então, né? Mas é isso mesmo, vamos lá. Mas é uma pergunta do Mário Kleber, que está a caminho, está no carro, mas acompanhando a entrevista da doutora. Minha pergunta, já sabemos que chamar uma pessoa de negra, de preto, feio, macaco, é crime de racismo. E se um branco for chamado de Parmalat branco, sujo, é crime também? Pois é, eu também me questiono isso. Com certeza tem que ter. Porque a questão da pele não feriria ninguém, mas já, num sentido pejorativo, sim, ofende a integridade, né, daquela pessoa. Então, da mesma forma que tem que ser com... E acontece, sim. Teve um caso também que eu acompanhei de uma menina que ela era menina, na verdade, era branquinho, loirinho e tal. E as pessoas ficavam, né, sofrendo, na verdade, um bullying na escola. Falava que era gazelo, que era branquelo, que era isso, era aquilo. E a escola foi citada porque não tomou nenhuma providência também. A mãe do menino, enfim, teve essa polêmica. Então, assim, com certeza tem que ter. É porque, normalmente, a gente vê mais de negro. É difícil você, sou branca, suja, sou seu gazelo, sou não sei, enfim, Parmalat, né, como ele falou aí. Esses adjetivos, né? Na verdade, é uma pergunta muito interessante de Mário, né? Porque se você chama o cara, seu preto, macaco, e se o cara lhe chama, branquelo, vem cá. Eu acho que tem que ter... Suco de pneu. Tem que ter o mesmo peso, né? Mesmo peso. Tem que ter o mesmo peso, mas é porque, veio de regra, as pessoas não se incomodam tanto, eu acho, né? Talvez seja isso, as pessoas, na minha opinião. Elas não se incomodam tanto com a pessoa negra, porque já vem aquela desigualdade sempre, né? Desde muitos anos. Então, acho que por conta disso, enfim. Doutora, eu tenho aqui agora Tem que ter o mesmo peso, sim. Eu tenho aqui agora praticamente uma confissão aqui para a senhora, né? Mas antes disso, eu quero dizer a todo mundo que esse é o Pode Fala Lauro. Ele está ao ar todas as terças-feiras às 18 horas. Aí a gente tem amanhã, a partir das 6 da manhã, de 6 às 8, o Transporte Cidadania com Catarino Fernandes e Gabriel Andrade. E na sexta-feira, o nosso podcast com Daiane Menezes e Mário Kleber. Vocês que estão chegando, coloca a dezena de vocês do número 1 ao número 50, que já vai sair o sorteio, né, dessa linda máquina de pelos. É uma parceria que o podcast tem, que o nosso Pode Falar Lauro tem com as lojas By Maia Mariá. Doutora, Essa aqui a Girlene Ferreira, que é a mãe da senhora, ela bota aqui belas palavras, né? Ela diz aqui: filha, estou orgulhosa de você. Não foi à toa que sofremos juntos para ver você chegar onde você chegou. Você é meu orgulho, não só meu, mas como de toda a família e parentes, amigos. Obrigada, Todos mãe. temos orgulho de você, filha. Não fale isso não, senão daqui a pouco ela tá aqui toda derretida. Mas é isso, doutora. primeira família do entrevistado que Chega junto mesmo, né? viu? Na verdade, a gente tem mais ou menos uns 40 a 45 minutos de podcast. E dá pra ver que a doutora Jaqueline é uma pessoa muito segura nas palavras dela, nas opiniões dela, né? Não é à toa que é advogada criminalista, né? Isso aí vai jogar duro. Mas, doutora, eu tenho Lá vem Mário Kleber de novo. Deixa eu jogar logo aqui para não esquecer ele. Doutora, queria saber se existe alguma possibilidade do traficante Massinho VP, com pena já decretada em mais de 100 anos, ser solto por algum habeas corpus. Ele já cumpriu quanto tempo de pena, porque eu não tô... Massinho VP, doutora, eu não sei dizer a senhora com exatidão, mas eu acredito que ele já deve ter Uns 10 anos. uns 10 a 12 anos de cadeia já. 10 a 12. Porque na verdade o crime é hediondo, então tem que ter 3/5, ele vai cumprir aquele danado da pena, ele só cometeu, tem que verificar. Ele não vai ser solto agora, mas uma hora ele vai ser, porque você sabe que decretou 100 anos, mas não vai ser 100 anos. Ninguém fica 100 anos no Mas Brasil. Não 30, passa. 35, 80 anos? 100 anos é uma prisão perpétua. Uma prisão perpétua. Né? E um caso específico esse aqui é Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, Sim. que pegou 400 e poucos anos de cadeia, Já tá solto. tá solto. Agora o problema é assim, se aquela pessoa que está presa ali na cadeia, ela continua praticando a mesma intermediação através de terceiro,
praticando tráfico, praticando outros crimes, aí vai tendo falta grave, vai aumentando a pena, aí vai, por exemplo, tem uma queria dar um A cliente doutora, meu. a advogada criminalista não pode, a senhora não pode ficar com receio desse criminoso nenhum, não é isso mesmo? Não. A gente tem aqui o Mas segurança assim, número 1, que é o doutor tinha Paulo, um- que tá com a senhora o tempo todo. Tinha um cliente mesmo que ele, né, foi preso por latrocínio. E aí eu, enfim, até pegar a... Latrocínio, doutora, me lembra aí direito. O que é latrocínio mesmo? É, roubo Crime. seguido de morte. Roubo seguido de morte. Ele assaltou e matou. Falando, roubo seguido de morte. Sim. Então, assim, é uma pena maior, inclusive, que tem no Código Penal. Porque você rouba, você mata para roubar. É pior do que você matar por algum outro motivo. Levanta esse microfone aí pra mais próximo da doutora. Só se a doutora chegar pra cá. É, acho que não vai não. É Mas só, tá no metrô. só a doutora chegar mais pra cá Só o um Mário tá pouquinho. reclamando. Então, assim, essa pessoa, ele tinha vários crimes e foi preso por... E lá ele começou a praticar tráfico. Então a pena começou a aumentar. E ele não... Ah, mas eu já cumpri 3/5, não sei o que e tal. Mas não é bem assim. Ainda bem que ele não tá me assistindo. E ele não vai assistir. Eu acho que não, viu? Que Não vai assistir, não. esses caras tudo tem televisão dentro da cela. Ele é do Rio de Janeiro, não é nem daqui. Não vai assistir, não. Não vai assistir, não. Deixa Inclusive o filho dele tá aí pra lá e pra cá, é intocável, né? É o... Oruan. Oruan. Isso. Foi preso essa Ah, semana. Foi preso essa semana por dar um cavalo de pau na frente de uma blitz. Mas ele fez isso de propósito, viu? É porque ele Pra ser afronta, preso. ele afronta a Ele fez polícia. pra ser preso mesmo. E aí chegou lá, doutora, estipularam lá uma fiança de 60 mil. 60 mil pra esses caras é como se fosse R$6. O cara pagou e foi embora. Tá tudo certo. Mas só pra eu também entender e liquidar essa pergunta do Mário. Então, ele foi condenado a mais de 100 anos de cadeia, cumpriu, vamos dizer que 15 anos, não existe a possibilidade de nenhum habeas corpus soltar ele. Nunca a gente pode dizer nunca. É como a Doutora doutora respondeu, falou, então. as atividades dele Nunca continuam. podemos dizer nunca, mas acredito que ele vai cumprir normalmente o percentual de cumprimento de pena mesmo. E dentro desses comportamentos, né? Sua ficha lá, que a gente chama suas circunstâncias, né? Judiciais, aí ele vai. Em um momento ele vai ser solto. É marginal que eu vejo que está preso há muito tempo, Como inclusive aquele até maníaco do hoje. parque, né? É Francisco de Assis. Tem um documentário dele também, eu assisti, que é o Maníaco do Parque. Ele foi condenado por estupro, né? Ele estrupou e matou, se eu não me engano, 12 jovens. E temos também o Fernandinho Beiramar. Esse cara tá preso há mais de quase 20 anos. Né? Fernandinho Beiramar, que é o maior traficante do país. Mas o Mário Cravo tá dizendo que o número dele é o 24, né, Jackson? Toda hora ele faz questão em dizer que é o 24, Que mas tem tudo Rita bem. Portero. Rita Portero é sua irmã? Rita Porteira, minha cunhada. Tá. Esposa do meu irmão. Um abraço, Meus Rita. Ela mora em parabéns São demais. Paulo. Hoje a gente tem Aí gente São Paulo, de aqui. Itaberaba, Taberaba, São Paulo, a galera toda aqui com a gente. Então, doutora, na visão da doutora Jaqueline Lomes, advogada, todos têm direito a uma defesa, Com certeza. seja qual for a Constitucional. circunstância que for. Isso É é isso? constitucional, não é eu que estou falando. Na minha visão, todo tem direito à defesa. Né? Tem distinção de raça, de cor, de patente, de classe, enfim. Estrangeiro, brasileiro, é constitucional. Todo mundo tem direito à defesa. Eu vou resumir para a senhora aqui, bem rapidinho, como a senhora falou, tem história que é longa, então a gente tem que procurar resumir. Doutora, isso aconteceu com parentes meus. Meu primo, com outro primo, com o irmão dele. Consultoria eu cobro. Mas já tem tempo, doutora, já tem tempo, já foi resolvido. Ah, então tá bom. Brincadeira. Eu sei. Doutora, um primo meu, ele entrou na loja Centauro e furtou 2 camisas. Saindo da loja, segurança pegou, levou pra 16ª delegacia. Quando chegou lá, o que foi que ele fez? Esses caras, quando vai roubar, eles não vão com documento. Nome? O cara vai e fala o nome do irmão. Meu Deus. E aí, ele ficou preso, né, 1 mês, usando o nome do irmão. Beleza. Depois, não sei qual foi o motivo, foi solto.
E o irmão, que não sabia disso, meu outro primo, precisou tirar um antecedente criminais. O passaporte, não sei Tava pra que lá. foi. Quando chega lá no saque, a menina falou assim, aguarde só um pouquinho aí. Só que nesse aguardar um pouquinho, ela foi chamar a polícia. Porque o irmão dele, que foi solto o cara, ele tinha que se apresentar ao juiz, ele não foi. Então já tinha um mandato de prisão contra ele. Sim. Quando ele chegou cá, a polícia veio, levou na delegacia. E aí a família conseguiu um advogado. Ficou fácil de provar que não era ele, que foi o irmão. Uhum. Onde é que teve o erro aí? Aí já cabe uma indenização diante do Estado aí? Porque as autoridades competentes deveriam, né? Não pode simplesmente lançar o nome do cara. Tem Você tem cuidado que maior, né? tem investigação, é por isso que eles o inquérito. Pra que é o inquérito? Pra poder você investigar. Você só pode instaurar um inquérito após que você, né, investigou, teve... Quem vai provar que é aquela pessoa? Eu vou chegar lá, meu nome é fulano e tal. Quem vai provar o contrário? Eles precisam realmente saber, fazer aquela investigação pra saber. Então é uma falha assim, né, policial, acredito, delegacia, enfim. Paulo Oliveira. O tema Filho de Gandhi, leia aí, é muito bom. Nossa sociedade, nossa mídia televisiva é muito hipócrita. Verdade. E o André Almada falou, até agora só vi um preso há muito tempo, que é Fernandinho Beiramar. E o Mário Kleber bota aqui, queria saber da doutora, ela entra nos presídios? Já entrou? E se algum deles que ela já entrou, ela se sentiu mal por estar ali? Já entrei, sim, no presídio e não me senti mal, não. Inclusive, eles ficam tudo, doutora. Me sorte. Uma vez eu entrei na época. A doutora parece que fica lá no purgatório. "Ei, eu tô aqui!" Não, mas assim, não me sinto mal, porque você já sabe, você sabe o que você quer. É como eu disse, advogado criminal, você tem algo interno, então você não tem receio, você está preparado com o que você vai lidar. É claro que existem pessoas que são pessoas mais complicado, um pouco mais pesado. Pessoas psicopatas, por exemplo, né? Que tem patológico, né? Então aí já fica um pouco mais complicado, porque é difícil, a gente não sabe o que pode acontecer. Como, por exemplo, com relação a ela falou entrar em presídio, né? Essa pessoa perguntou. Eu aconselho, inclusive, a gente, eu não me envolvo muito e dar carona a alguém do presídio. Advogado vai soltar uma pessoa, né, a pessoa já sai de lá liberado e aí dá uma carona. Já vi o caso de recente, inclusive, de advogado que morreu assim. Então não pode se envolver muito. Quando você vai lá, não tem por que você se sentir mal, porque você já está sabendo do crime que se trata. E se você entra num ambiente que você entra em um hospital, que tem todo mundo doente, você tem que estar preparado para o que você vai ver. Então Mas- não tem por que você se sentir Mas mal. aí o lance da senhora dar uma carona, a senhora pode imaginar assim, pô, tá sendo agora, pode vir alguém atrás dele pra matar ele? Ele Mas- tá dentro do meu carro? Mas tem advogado que, infelizmente, comete essa loucura. Teve um que morreu recente. Oh, meu Deus. Porque ele deu uma carona, porque como o presídio é distante, né, até a saída. Aí deu uma carona e já tinha uma pessoa da outra facção lá fora, aguardando ele. E aí matou ele, matou o advogado, matou todo mundo. Por isso que eu falo, a gente não pode se mover demais, não pode, né, confundir. A semana passada, doutora, meu filho trabalha na Itaipava e nos horários vagos dele ele roda Uber. Fez uma corrida para Simões Filho e Simões Filho teve uma chamada na 8ª delegacia. Ele foi. Quando chegou lá tinha 2 advogadas para soltar 2 cidadãos que já estavam soltos. Aí ela disse, olha, o senhor vai levar eles para Madre de Deus, eu vou lhe pagar aqui, o senhor leva eles lá. Quando ele desconfiou da corrida, que ele virou, que olhou para a delegacia, os agentes lá, Pra não levar. não leva ele. Aí ele disse, infelizmente eu não vou poder ir para Madre de Deus porque meu carro está com documentação atrasada. Mas os agentes lá não pediu ele para não levar. Porque as advogadas não quis botar no carro dela, porque ela sabia o que era. Exatamente o que a doutora tá falando. Não pode colocar. Botou dentro do Uber. Ele não foi não. Inteligência e negligência Por quê? delas também, né? Não poderia fazer isso, né? Isso, porque os agentes mesmo deu sinal alarme para não levar. Aí se a gente não. Ele levava. Então, Alan, Ele já ficou Nossa, cismado. sim. Aí quando ele virou que o agente de lá na porta veio assim pra ele, ó. Aí ele disse, era o que eu queria.
Doutora, eu sei, doutor, é que é até um código de ética, né, que o médico tem, não sei se os advogados também têm, né, Nilson? Não sei. Tem. Tem, né, Como doutor? tem. Então, mas, doutora, existe aquela situação assim que Jaqueline, ela, a pessoa Jaqueline, Uhum. não advogada, Uhum. ela disse, isso aqui eu não pego para defender, não. Isso aqui eu não represento essa pessoa, não, porque dessa situação. Exemplo, o cara matou a mãe. A senhora representa um cara desse? Eu vou. Eu sei que a senhora é a favor da liberdade, Sim, aquela sim, coisa sim, toda. sim. Mas eu vou falar um caso que eu não me sinto à vontade. Assim, hoje, não sei, eu não consigo. Estuprador pedófilo. Misericórdia. Eu não acho pesado demais, é criança. Acho que é o pior crime. Enfim, caso que eu não pego, não. Certíssimo. Passo pro colega. Não pego, não. Não tiro sua razão, Não não. consigo. E infelizmente, né, doutora, tem aqueles Não consigo. advogados que ele não tem esse pudor, não. Não. O cara quer o dinheiro, né? É o dinheiro. Eu também acho isso aí muito, mas muito pesado mesmo. Eu sei que, como a senhora explicou aqui, vocês que são a sociedade, vocês vê aquele caso com o olho. A gente que é advogado, vê de outra forma. Sim. Eu entendo. Mas eu acho que nesse caso aí de um estuprador pedófilo, acho que todo mundo vê com os mesmos olhos. Nos olhos. Né? Nem Isso. todo mundo, muita gente pega e acha normal, assim como outros crimes, né? Normal. Tipo, eu tô defendendo um homicídio, eu vou defender um estuprador, eu defendo. Mas eu, particularmente, não pego, não. Não me vejo. É claro que existe outro lado, né? Obviamente você está perguntando com relação ao que foi realmente praticado, comprovado de fato. Porque existe casos de acusado de estupro que ele não estuprou. Ele está sendo só acusado, né? Já vi caso, por exemplo, de uma mãe que por vingança ela induziu a filha, né? E por falha, inclusive, da questão na época não tinha corpo de delito e tal. Eu ia perguntar isso. Ela induziu a filha a dizer que o pai traiu ela, foi embora. Era um policial na época. E aí ela induziu a filha a dizer que o pai estuprou ela. E o pai foi preso, ele foi estuprado na Meu Deus do cadeia, céu. ele contraiu o HIV. Imagina, uma pessoa inocente. Né? Jesus. Então, assim, é por isso que a gente tem que olhar, a gente tem que ter o outro olhar das questões. Quando a gente vê a mídia em cima, porque a gente tem que ver realmente de fato o que aconteceu. Que nem sempre é. Cadê fazendo estuprador? Não. Será que ele estuprou? Será que realmente ele. Entende? Agora, nesse caso, verificado, comprovado realmente que ele estuprou uma criança, óbvio que eu não pego, não. Doutora Jaqueline Lomes é a favor ou contra a pena de morte? Com certeza contra. Contra, doutora. Contra. Por quê? Porque não se pune um crime contra o crime. Acabou de falar de uma injustiça aí, né, doutora? É porque não se pune um crime. Imagina. Quando você é pequeno e você comete algo, como é que sua mãe te castigava? Se Botão você de batia, castigo. se você batia no seu irmão, deu um tapinha, a sua mãe ia te bater também? Era dessa forma que se educa uma criança? Mas nesse caso que a senhora falou, por Não, exemplo. é a mesma Não, coisa. Porque assim, se um exemplo, pena de morte por quê? Se ele matou aquela pessoa. Porque o cara, por ele- uma outra razão, ele vai. porque não é estuprador pedófilo. Você e tá fala que comprovado. foi estuprador. Tá comprovado que ele é um estuprador pedófilo. Houve a parte científica que confirmou que ele fez aquilo. Ele tem que morrer? Eu acho que ele, na minha opinião, não, você falou agora especificamente, né? Estuprador, certo? Ele tem que, eu acho que ele tem que ficar ali sendo tratado pra sempre, preso. Porque é uma pessoa psicopata. Porque uma pessoa que estupra, como você vê aí muitos pais, mesmo biológicos, que estupram o próprio filho, não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa que tem uma mente igual a mim, igual a você. Verdade. Não é uma pessoa normal, é uma pessoa doente. E a pessoa doente tem que ser tratada. Ela não tem que ser posta em liberdade porque ela vai praticar novamente, concordo. Mas ela vai ter que tratar ali, na minha opinião, ela tem que ficar ali pra sempre se tratando. Como ela nunca vai se curar porque um psicopata não tem cura, então ele vai morrer ali. Mas matar uma pessoa, eu não vejo. Matar alguém porque, não sei. Então a senhora é a favor da prisão perpétua. Não exatamente. Não é que eu sou a favor da prisão perpétua. Doutora, não escorregue. Eu sei que a senhora é a favor da Eu liberdade. falei nesse caso dele porque seria um tratamento, porque
como é que vai colocar uma pessoa psicopata posta em liberdade? Acho complicado, né? Houve em São Paulo, Que é uma patologia, é diferente. Uma pessoa que pratica esse crime é um doente. eu nem lembro se esse cara tá solto, mas em São Paulo, há anos atrás, um de menor estrupou muita gente, velho. Muita mulher. E ele foi preso. Só que quando ele completou 18 anos, que ele foi para a chamada FEBEM lá de São Paulo, né? Fé bem. Quando ele completou 18 anos, a justiça não soltou ele, não. Porque ele era doente e se soltasse ele, que ele ia fazer tudo de novo. Aí Misericórdia. seguraram. Eu não lembro nem o que foi que deu nesse caso aí, mas ele não saiu, não. Eu não vi soltou, esse caso, não. Mas provavelmente o que acontece? Porque ele vai. Ele passa por um. Não é exame criminológico, né? Mas ele vai sendo acompanhado ali. E ali ele demonstra que vai ter uma continuidade delitiva, né? E ele não mudou em nada, né? Não é só questão de mudança. Porque ele demonstrou alguma coisa, não sei, eu não posso dizer esse caso porque eu não acompanhei, não sei de que caso está falando. Mas provavelmente é isso, porque ele submete até 21 anos, socioeducativo, e vai, aí se chegar a 21 anos, ali ele, não sei nesse caso, talvez ele praticou, mas enfim. Se ele ficou a continuar algum motivo, ele fez. Verdade, doutora. A gente tem uma pergunta aqui, doutora, de André Almada. Ele pergunta aqui, pergunte para a doutora se quando ela resolveu atuar na área criminal, se teve alguma resistência da família por conta da deficiência que ela tem. Ou se aceitaram de boa. Primeiramente, Pelo que eu tô vendo, você não apoia a resist- família, né? A família não apoiou. resistência, mas assim, eu acho que no meu caso, por ser cega, então, querendo ou não, é mais vulnerável, né, vamos dizer. Porém, eu conheço outros colegas criminalistas que sempre as mães também ficam preocupadas, meu filho e tal. Não é todos, mas tem mães que ficam, principalmente mãe, né? Então, assim, resistência não, mas preocupação sim. Talvez minha mãe ela se preocupa com tudo, por exemplo. Até mesmo eu sair de casa, mesmo já casada, mesmo morando sozinha, na época ela vinha, quando ela vinha pra cá, ela ficava preocupada comigo na rua, enfim. Preocupação de mãe mesmo. Eu sei. Mas com relação à deficiência, nunca houve esse, você vai lidar com aquela pessoa porque você é cego, pode fazer isso com você. Não, isso não. Até porque, como eu falei, a gente tem que saber dividir, não pode se envolver. E querendo ou não, na área penal é interessante você trabalhar com a equipe, né? Obviamente, a determinado local eu não vou sozinha. Tem que ter uma parceria com alguém. A sua mãe já respondeu tem aqui que ter uma já. parceria. Dona Girlene já respondeu aqui, né, Nilson? Ela botou ok. Eu não, mas eu me preocupo sim, com certeza. Aí, tá vendo? Boa. Já respondeu por mim, ela. É isso aí, Mas assim, doutora. ela sempre respeitou minhas escolhas, assim, como ela falou, tem orgulho de mim e tal. Porque a gente sabe nossos princípios, eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sou, né, a pessoa tem que trabalhar com honestidade, então não vou me envolver, então não tem por que ter interage, né? receio, medo. A dona Girlene, ela é muito ativa, ela Mas tá muito ligada aqui em tudo. ela, Ela botou aqui, jamais vou proibir, ou seja, interromper os sonhos da minha filha. olha, Tá vendo? Dona Girlene, parabéns, viu? até porque eu gosto muito de desafio, então assim, é um desafio sempre pra mim. E daí eu trabalho com seriedade, né, com os claros, que é interessante na advocacia, que é importante, na verdade, que não pode faltar. Não tem por que você ter medo, não. Doutor, uma pergunta minha agora. Essa família Lomes, ela é da região de Feira de Santana. Então, existe um grupo chamado Grupo Lomes de Rádio Difusão. A senhora é parente dele? Lá de Feira de Santana? Um vereador que eu trabalhava já falou sobre isso também, mas eu não conheço esse grupo. Talvez tenha um parentesco, não sei. Minha Feira mãe tem uma família espalhada aí em Feira de Santana, Feira, em Barbosa, Alagoinhas. em vários lugares. É o Grupo Lomes de Rádio Difusão. Pode ser. Rapaz, o André também, ele tem interagindo muito. Ele Tem outra, na verdade ele quer falar com a doutora, né? Ele disse, fale pra doutora que eu tenho uma filha advogada, mas hoje não atua na área. E hoje tenho mais 2 estudando direito, e se ele achar que essa profissão é boa pros dias, e se ela acha que essa profissão é boa pro dia de hoje, ou seja, ele quis dizer que ele tem uma filha advogada, mas ela não atua como advogada, mas tem 2
na área de direito, se formando. Uhum. E ele está aqui perguntando se a senhora acha uma boa, né? Ser advogado nos dias de hoje, as dificuldades e tal. Então, dificuldade em toda profissão tem, mas sim, a gente tem há muito desafio na advocacia, né? Eu vou sair da advocacia criminal, eu vou pro geral, mas há muita dificuldade, sim, na advocacia, muito desafio. Desafio você agariar clientela, né? Porque assim, a advocacia, ela é embora tenha Instagram, hoje tem um marketing que pode, mas tem um código de ética, né, tem o Estatuto da OAB que proíbe muitas coisas, que restringe, na verdade, e proíbe mesmo. Então, assim, você vai conquistando os clientes boca a boca. Você não pode, de uma certa forma, divulgar o seu trabalho na intenção de captar a clientela, né? Então, assim, você tem desafio nas prerrogativas, hoje que a gente tem dos advogados, hoje em dia é horrível. Perfeito. Infelizmente, é horrível a questão dos servidores. Você vai falar com o juiz, apesar de não ter nenhuma hierarquia nem subordinação. Você vai falar com o juiz, nunca acha o juiz lá. Aí o judiciário, apesar da tecnologia, tudo isso, mesmo assim, é muito lento. É muito lento. Então, assim, é um desafio de a gente ficar sempre o cliente cobrando, só que o cliente não entende que não depende do advogado, depende do juiz. Então, a gente distribui o processo e vai acompanhando o andamento. A cada movimentação, fazendo manifestações, etc. Só que o cliente não entende, né? E acaba cobrando. E tudo isso se torna, às vezes, desanimador, decepcionante. Você tem que realmente... você viaja para diligenciar um processo. Chega lá, o juiz não vem não, só aparece a cada 3 dias. O delegado não tá não, tá dando aula em tal lugar. E aí você volta decepcionado, não quero mais advogar, enfim. Não é fácil mesmo, mas quem gosta, gosta. Né? Porque nem todo mundo que tem OAB quer advogar hoje, né? Todo mundo advoga, a gente faz concurso. Verdade. Mas eu particularmente gosto de advogar sim. Futuramente eu quero atuar na área de juíza penal, eu Caramba. acho. Dona Gelene disse aqui, né? Gente, a minha filha, Jaqueline, escolheu essa profissão com 2 aninhos de idade. Olha, tá vendo? Nem lembro disso. Ela já sonhava ser o que é hoje. É quando ela, Eu quando ela soltava os passarinhos, não, Angelina? Eu vou fazer uma confissão, mas meu irmão já sabe. Eu soltava vários pássaros dele, e ele ficava triste, o meu canário. Eita, que Dona Angelina tá lá pulando de alegria. Parabéns, filha! E eu soltava os pássaros dele e tudo, porque ninguém merece ser preso, né, gente? Pelo amor de Doutora, no meio da categoria rodoviária, a gente vê muito falar uma frase assim, né? E até nas ruas também. A única coisa que dá cadeia no país mesmo é pensão alimentícia. A senhora concorda com isso? Não concordo porque é tudo da cadeia, mas se não pagar pensão, realmente vai preso, né? E vai mesmo. Pra de todo mundo pagar suas E pensãozinhas aí, é uma coisa que eu vejo aqui. né? Vai preso e é isso. Você vai ter que fazer um acordo, ou você faz ou você faz. Porque se você não fizer acordo, Não tenta só sair. Doutora, vai ser solto se você No fazer caso, um acordo. nesse caso aí dessa pensão, são direitos iguais para a mãe e para o pai? Com É, certeza. a gente vê muito dizer assim, ó. Com certeza. O pai, ele está desempregado, mas, meu amigo, você tem que se virar em alguma coisa para seu filho todo mês. Exatamente. No caso da mãe, se ele mora com o pai, é a mesma coisa? Se ele mora com o pai, com O certeza. filho mora com o pai. A mãe Sim, tem obrigação de tem todo mês. obrigação, sim. Até porque o Código Civil, ele não vai distinguir o pai que tem que pagar pensão. Não. Um dos genitores. Todos os 2 genitores têm que cumprir com sua obrigação. E se meu filho não pagar a pensão da filha dele, que eu tenho uma neta? Uhum. Aí se ele não pagar a pensão da minha neta, eu vou preso? Não. Você vai preso, não. Ele vai e o juiz vai estipular, sei lá... Não. essa Mas ele não tá achando meu filho pra prender, achou só o pai. Porque, Não, mas preso- porque em Fortaleza uma senhorinha foi presa, inclusive o empresário que Olha, pagou. me corrija se eu estiver errado, porque como eu falei, essa questão familiar, civil, embora já pegue algumas causas, questão de alimento mesmo, nessa questão, mas eu, até pela questão do princípio mesmo, prisão não, a pessoa não vai ser presa, ele pode notificar o da voz para poder pagar pensão, mas preso, acredito que não.
Uma senhorinha foi presa, ela com 70 e tantos anos, coitada. Mas ela era avó? Ela era avó da criança. Não achou o pai, E prendeu ela? só achou a velhinha. Não. Aí prendeu a velhinha, o empresário Rapaz, foi lá e pagou. Mas tá estranho isso. É, Será que aconteceu isso mesmo? Em Fortaleza. Tá estranho. Caramba. Fortaleza. E quem estipula... Eu tenho mais respaldo para falar da área penal, porque eu sei que a pena ela é intranscendente, né? Até pelo princípio, não pode ultrapassar a pena do condenado para outra pessoa. Então não pode. Ainda que o pai morrer, não sei quem morrer, não importa. Não vai passar para ninguém. Mas com relação... Dá logo esse recado que a Angelina tá mandando dar ela aí. A Angelina falou que se ela falar tudo, A gente vai rir até amanhã. Mandou um recado também pra senhora aqui, pra senhora falar com o seu irmão. Ela tá aproveitando, falando logo com Olha, seu eu quero irmão. uma vez de dar. Alerte bem ele. Não me comprometam, são familiares. E nosso Severino, que ele é diretor aqui do sindicato também, aproveitando, querer mandar um abraço a toda a diretoria Sindimetro, a diretoria Estroba, Sindicato Rodoviário Metropolitano de Salvador, que sempre está aqui com a gente, né? E o Severino, ele bota aqui: essa doutora é um exemplo para muitos preguiçosos por aí que se aproveita de uma deficiência para não fazer nada. Parabéns pela sua escolha. Sonhei com essa profissão, mas infelizmente não prossegui. Game over. Game over é ótimo. Nunca é Filho, tarde. nunca é tarde. Você que está sendo preguiçoso, você, Severino. Falou dos outros e vai dizendo coisa, tá vendo? Falou Pois tão é. bem no final, game over, não vale. E a Almada de novo, Nunca é né? tarde. Rapaz, porque- esse... Pode falar, Eu doutor. não digo nem só por deficiente, mas não é questão assim. Muita gente não tem interesse. Cada um tem seu direito de não querer algo, né? Sim. Infelizmente. Aí o André voltou aqui e botou: rapaz, esse pod de hoje tá show de bola. Essa doutora vai ter que voltar mais vezes, viu? Tem que marcar, Obrigada. tem que marcar mais tempo com ela. Eu confesso pra vocês que até eu, né, a doutora, ela me surpreendeu, como eu disse aqui, é uma mulher forte, uma mulher guerreira, de opiniões muito, né, Nilson, muito severas, assim, né, o que ela acha mesmo, ela não tem... A doutora Jaqueline, ela não é nem A nem B, ela é o que ela acha que tem que ser. Então, a lei, né? é a lei, ela é a lei. Inclusive, não é à toa que a mulher sonha em ser juíza, né, juíza o que é mesmo, doutora? Penal. Isso é penal. Pensou? Então... Marileide Santos, boa noite, um exemplo de pessoas. Sou irmã de Elaine. Marileide. Sua irmã, Sou irmã de Ela é Elaine. Elaine. Ah, Marileide Santos. acho que é minha cunhada de Paulo. na verdade. sim, doutora. É. Então, voltando só um pouquinho aqui pra como é? Que tem que pagar o filho a pensão alimentícia. Como é que é estipulado, doutora, esse valor de uma pensão alimentícia? Eu hoje, vamos dizer que eu sou um motorista de ônibus e ganho R$3.200. Tem uma porcentagem do salário? Como é que é calculado isso? E quem estipula? Sim, via de regra, quando não há comprovação do alimentante, né? Quando não tem uma comprovação que ele não trabalha e tal, o juiz, via de regra, estipula 20% do salário mínimo. E quando tem uma comprovação, ele vai ver a questão vai verificar, né? E é ele que vai decidir. 20, 30, mas pode ser até 30% do seu salário. O máximo é 30. Uhum. É por isso que as mulheres hoje dizem que engravidar em Neymar ganha na loteria, né? Imagina 30% do salário. Acho que não é mais do que não. Rapaz, a Carol Dantas mesmo, eu falo porque eu me ligo muito nisso aí. Ela tem uma pensão de R$110 mil. Uma pensão. Imagina. Aposentadoria. Uns R$110 mil, mas o cara dá tudo ao filho. É colégio, é segurança. Os 110 mil é só pra ela mesmo. Ele não precisa ninguém precisa botar Neymar no judiciário, porque ele mesmo já, por si só, ele já arca com todas as despesas, né? Doutor, o Bahia hoje dá quanto no time lá da... 2-0. É o que Ah, Mário já botou aqui. Ele ó. acabou de botar. Só que ele disse que é 2-0 no primeiro tempo, aos 20 minutos. Peraí. Aí André Amaro falou que o melhor ainda é torcedora do Bahia. Daniel Ferreira Lomes, parabéns, Jaqueline, sucesso na sua carreira. Obrigada, Dan. Então, é isso, doutora. Gente, esse é o Pode Fala Lauro, nosso programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 18 horas.
daqui a mais ou menos 1 minutinho, a gente vai fazer o sorteio dessa linda máquina de pelos, que ela é carregável via USB. É um presente, né? É uma lembrança da nossa rádio, do nosso programa, em parceria com a loja Baia Maia Mariá, para todos que estão nos ouvindo. Então, vocês colocam a dezena de vocês, do número 1 ao número 50, que daqui a mais ou menos uns 2 minutinhos, a gente está fazendo esse sorteio para vocês, tá bom? Valendo e lembrando que para quem ganhar, precisa estar no chat e participando. Né? Daqui a mais ou menos uns 15 minutos estamos encerrando nossa entrevista. Ainda dá tempo de mandar sua pergunta para a doutora. E, Ademir, aproveitando aqui, vamos fazer um convite ao doutor Paulo também para ele falar de direito previdenciário, né? É isso aí, doutor. Estou perto de me aposentar. Assim que o senhor puder, o senhor venha. A Verônica já botou aqui que ela vai ganhar. Então é isso aí, que ganhe, A né? galerinha que é de São Paulo, viu? Daniel, Anderson, tudo de São Paulo. Então a galera tá bem longe, né? Mas Obrigada. nos acompanhando. Então, Obrigada. isso aqui é o peso da doutora, né? Olha como tem esse chat nisso. Muita gente Tá acompanhando, lindo, a galera aqui, todo mundo interagindo. Então, parabéns, viu, doutora? Parabéns. Obrigada a vocês também, então, gostei muito. Eu Para- que agradeço. Parabéns de verdade. Então, é como eu tenho esse costume de perguntar, mas a senhora já respondeu. Mas mesmo assim eu vou perguntar de novo. Doutora, a senhora já disse que a senhora não... Se existe aquela causa assim que a senhora diz, que eu não pego não, que seria um estrupador pedófilo. Sim. Pronto. Somente. E o estrupador pedófilo que lhe pagasse, mas muita grana, a senhora defenderia? Com certeza não, porque o dinheiro não compensa. Não, né, É doutora? questão de princípio mesmo, acho que não para pedófilo não. Parabéns, Mas só doutora. isso. Mas também é só esse, viu? Desconta e se paga bem. Rapaz, a doutora nem disfarçou. O doutor é o... Só esse. Brincadeira, gente. Doutor, Mas é porque realmente Verônica tá dizendo, sua segunda mãe de Jaqueline. é muito pesado. Sabe? Verônica disse que é sua segunda mãe, viu? Ah, minha tia, beijo, tia. Aí em São Paulo ela também. Minha tia é minha segunda mãe mesmo. As outras áreas no judiciário é o que a senhora falou do vício? É, tem várias áreas, mas assim, Não, a senhora disse que é o... O oposto, como é? Não, sub-ramo do direito. Sub-ramo. pronto. Doutor Paulo está dizendo aqui no chat que ele quer vir... Vim aqui pra falar mal do direito penal. Do direito penal. Não. Tá vendo que a senhora acabou ofendendo um advogado, viu? Civilista não pode. Doutor Darlan, se o doutor Darlan estivesse acompanhando também, ele ia se sentir chateado. Mas o doutor Darlan também é tudo, né? Criminalista também, né? Ele faz tudo. Doutor Darlan, eu acho que eu conheço ele. Darlan Michel. Darlan Michel. Não sei quem é. Agora, Mas sim. eu mandei até a entrevista da senhora pra ele hoje, mas ele tem intestino com esse jogo do Bahia aí também, né? Tá. Doutor Flávio também, Flávio Cumming. Comigo. Cumming, né? Advogado aqui também, inclusive o homem é estourado. Não, o sobrenome não é O homem, ele tem... Agora Ele ele tem é- 3 países, Ele é velho. estourado mais na área sindical, ele deita e rola. Doutor Flávio Cumming, o cara é bom. Doutora, quem é aquele advogado que a senhora diz assim, eu sou fã do trabalho desse cara, ou doutora? É, bom, eu vou falar de alguns professores da Bahia que eu sou muito fã, que eu já tive aula, Todos atuam, né? todos atuam. Certo. Sou muito fã de Caio Rangel, Caio de Rangel. Gamil. Estudei com ele, né? São fenômenos top demais. Todo criminalista. A gente, eu não posso. Me desculpa se eu não falando de todos, mas É. tem Matheus também, Matheus Peste também, que no meu. Aí de penal também, criminalista. Matheus o quê? Matheus de O criminalista. sobrenome dele? Vicente. Biceste. Tem Tatiane Pereira, também que é criminalista. Saldanha, criminalista também, fiz propósito com ele. Zidório. A professora que eu amo, adoro ela desde a época da faculdade, doutora Maiana Salles, criminalista retada. Eu me inspirei nela na época da faculdade. E eu lembro uma vez que ela era bem mais nova assim, né? Aí ela chegou, ela ficou meio que sem jeito pra... Como é que eu vou chegar até ela? Aí, sabe? Queria chegar até a mim pra poder perguntar como é que eu fazia a prova e tal, mas ela ficou assim, sem jeito. Aí eu disse, não, pode vir, eu sou cega, mas eu falo. Ela ficou toda. Aí,
Gente, ela é branca, ela ficou vermelha. A senhora também pegou a mulher pelo pé, né? Mas depois de sair, a gente fez amizade, ela tem 2 filhinhas hoje, eu adoro ela. Vai na Natália. Você percebeu ela se aproximando, viu? Oi? Você percebeu ela se aproximando? Senti, ela chegou aí, ela ficou com vergonha de chegar até a mim, então ela foi do meu lado e perguntou à menina, como é que eu faço? Como é que ele dá a prova? Eu disse, prova pode me perguntar. Pega, manda eu escuto. Aí ela, gente, a menina, já que outra vez ela tem graça, ela ficou vermelha, coitada. Eu disse, não, menina, mas depois eu levei na brincadeira aí. Eu deixo, às vezes, professor sem graça, eu brinco muito. Caio Rangel, rapaz, você é abusada, eu brinco demais. Professor, é pra distrair, gente, a vida é tão séria. Tem também um advogado que, eu não sei se ele é criminalista, mas ele é estourado na Bahia toda. Eu também já Cristiano Lázaro também é maravilhoso. Doutor Marcelo Dória. Marcelo Dória. Marcelo Dória, ele tem um escritório nisso que parece um castelo lá na Graça. Doutor Marcelo Dória, ele pegou até o caso da CSN. Ele é criminal ou não? Ele é tudo. Ah, O chat, doutora, tem muita gente aqui nos acompanhando. Se eu for dar o nome de todo mundo aqui, Adriana Maia, ela botou aqui excelente entrevista. A Dani, boa noite, parabéns. A Rita, minha dezena. E o André, que é um cara que participa muito. O Josué Marido, que excelência de programa. Tem 2 perguntas aqui, mas eu vou começar pelo de André. Eu quero saber quanto tempo ela tem de profissão e qual foi a faculdade que ela estudou e como está o coração. quer estudar também, é? Como tá o coração, não vai dar. O coração dela tá bem, tá batendo muito bem, tanto Tá que ela tá batendo aqui muito bem, viva, tá ótimo. rindo, trabalhando. Cardiologista, tá tudo bem. Ai, ai. Acho que ele é médico, viu, doutora? Eu também tô achando. Eu fui estudando Estácio. Eu esqueci a pergunta que ele fez. Eu vou resumir para a senhora. Coração. Quanto tempo a senhora tem de profissão? Qual foi a faculdade que foi a Estácio e como está o coração? O coração ela foi no cardiologista semana passada. A faculdade foi a Estácio. Eu estou respondendo pela doutora, desculpa, eu vou responder a doutora. Quem aguenta? Então é isso aí. A Demi já respondeu por mim, né? O Mário Kleber botou aqui de novo. Darlan estagiou no sindicato com 2 professores, Dr. Flávio Cume e Dr. Sérgio Regis. Esqueci, Dr. Sérgio. Adriana Maia pegou ar. Lê aí, vai. Então, peraí. Primeiro deixa eu perguntar, Mara. Dr. Sérgio Regis também, que é um belíssimo advogado, né? Um dos nossos daqui do sindicato também. E Darlan fez a prova na OAB 6 meses antes de se formar ou concluir e passou direto. Esse Darlan é professor, deu aula na múltipla? Não, acho que Darlan não, né? Darlan é professor? Não. Ah, tá. Então não é que eu tô pensando. Eu achei que era o Darlan que deu aula na múltipla. Pronto. Adriana Maia é esposa de André Almada, que fez a pergunta como é que tá o coração da senhora. Ela botou aqui, não entendi essa pergunta sobre o coração. Você agora é cardiologista, seu André? Boa! Eu também acho, Boa, Adriana. Ai, tem alguém de Santa Adriana falou Catarina. que tá cheio de assunto, hein? Gente, Tem alguém de Santa Catarina aqui, eu tô procurando, não tô achando. muito bom mesmo essa entrevista, viu, velho? Muito bom mesmo. Já que podemos ir para o nosso sorteio? Dani, tá assistindo de Santa Catarina. Essa Adriana era pegou. Doutora, a gente tem aqui uma cestinha com 50 números. Eu vou colocar na ponta da mesa aí e a senhora vai tirar um número para mim, tá certo? Aí, o número que a senhora tirar vai ser a dezena. Jadson, que rufe os tambores, por favor. Então, vamos lá para o nosso sorteio. Doutora, tá aqui na sua frente, já. A senhora pode pegar aí um número só. Pode... A doutora vai dar um macumba o quê, doutora? Deixa eu ver aqui, doutora. A doutora tirou o número 47. Tem 47, Jackson? Não, segue o baile. Então, vamos lá de novo. Doutora, pode tirar outro. A doutora agora tirou o número 14. Tem número 14, Jackson? Temos sim. Então, tem número 14. Agora o número 14 tem 1 minuto Pra dar um oi. para entrar aqui no chat e dar um oi. Não é isso? Então, Bota um minuto na tela. então, doutora, casos nacionalmente que marcaram a senhora. Caso do Nardoni, caso da Suzane. Sim.
não é isso? Então, foram casos... Tiveram vários, assim, que marcou, mas eu acho que é o dela, de Suzane, inclusive, é o mais marcante, né? A Nardoni também, com certeza. Tem onde é o mais recente, né? Não tão recente, mas o Jairinho também, né? Jairinho, isso. Rapaz, sabe, com o O nome... doutor Jairinho, o vereador É, do Rio de Janeiro. exatamente. Tem ele. Isso. Tem o de Isabela Miranda. Esse eu não sei, não lembro não, doutora. Isabela Miranda? Isabela Miranda foi o que eu falei sobre da mulher que morreu sim, queimada, sim. e, enfim. Entendi. Massacre. Eu ficava muito com aquela coisa sobre esses casos assim. Quem matou PC Farias? Quem foi que matou nisso? Tem essa resposta? Lembra desse caso de PC Farias? Tem, mas ficou tudo impune. Não lembro, não. Eu acho que não é não, doutor, não é do tempo da doutora, não. Eu também não sou tão velho assim, não, doutora. Foi no governo Collor, tem muito tempo. Então, já deu, doutora, 1 minuto e o número 14. Quem foi, Jackson, o número 14? Anselmo Silva, Mocotó. Ih, rapaz. Ele ganhou, mas infelizmente não está no ar. É porque... Deu só um TP pro outro sorteio, eu vou só buscar aqui o cronômetro lá. Pronto, esse Anselmo Silva, doutora, que ganhou, ele é cobrador de ônibus, com certeza ele tá rodando, né, Nilson? E aí ele não viu. Adriana Maia botou o caso Suzane. O que a doutora acha sobre o processo de reintegração à sociedade? Eu acho que, como eu não sei se estava pegando no início quando eu falei, mas sim, porque ela cumpriu a pena, ela está em livramento condicional, todo mundo, há um processo de ressocialização. É por isso que a pessoa é posta em liberdade, aquela primeira porcentagem, enfim, tem um cumprimento de pena, cumpriu ali com 6, a depender do crime, de 3/5, enfim, vai posta em liberdade, obviamente, preenchendo todos os requisitos, ela fez exame criminológico, mas não passou do exame criminológico, mas tudo bem. Não é necessário para poder você conseguir o livramento condicional. E se no momento todo mundo tem que se reintegrar. Vai que ela mudou, né? Vai que ela mudou. Hoje ela tá casada, ela tem, acho que tem um filho adotivo, enfim. Carlos Rodrigues está pedindo para colocar na tela o Instagram da doutora que ele quer seguir. Sim, meu arroba é doutora Jaqueline Lome. Depois de botar Arroba doutora. Jaqueline Lome. Tem underline alguma coisa? Não. Jaqueline Lome. Anselmo entrou agora. Mas já tinha dado tempo, Jackson. Já. Anselmo, meu irmão, Anselmo Silva, você está colocando oi, mas já passou 1 minuto que você teria que se pronunciar. Já tem uns 4 já. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer outro sorteio, mais 3 sorteios. Se caso não esteja ganhador, aí a gente chama para o próximo programa, não é isso, Nilson? Sim. Então, meu amigo Jackson, que rufa os tambores para o próximo sorteio. Doutora, está na sua frente, viu? A cestinha, a senhora vai tirar outro número, por favor. Gente, a doutora tirou agora o número 42. Tem o número 42, Jackson? Não, segue mais. Então, Mas- doutora, mas tira tem outra, sorteio, doutora. né? Esse número 4 tá me perseguindo. 14, 47, 42. É mesmo? É mesmo? A doutora tá ligada. Tá me Gente, perseguindo o número 4. ela agora tirou o número 10. Tem o número 10? Segue o baile. Não tem. Então a doutora vai tirar o último, doutora. Vou tirar o Caso não tenha, vai ficar pro próximo programa. aqui. A doutora agora tirou o número 29. Tem 29, Jackson? Também não, segue o baile. Vamos fazer mais um, Nilson? Bora. Vamos fazer Sacou mais. esse negócio aí, a Tá, doutora- tá aqui, então. Mais É. uma aqui, doutora. Número, Nilson. Número 28. Rapaz, Caramba, 29, 28. É. 28. Tem ganhador, Jackson? Também não. Vai fazer mais um, Nilson, encerrar? Fazer mais um. Então vai. Fazer mais Doutora, O chat tá tão Negócio bom. em homenagem a... Tá bom, tá bom. Número... A doutora tirou o número... Aqui é o quê? 9. Não. 9. 60, não? Não, 9. 9? 60 tá aí não. 9. Isso, desculpe. Número 9. Sua visão tá pior que a minha. Segue. viu? Segue o baile. Brincadeira. Vai tirar outro? Não tem, não?
Doutora, tira outro aí. Tirar outra aqui. É, não E tem cadê não. vocês que não escolheram o número? Gente, já Ninguém foram, ganhou a máquina pra cortar os cabelos. já foram 7. É. Agora ela tirou o número 36. Tem 36, Jackson? Doutora, que negócio é esse? Rapaz, eu tô Ó. com o número alto, né? Anselmo tá chorando aqui, ó. Por homenagem à doutora, a galera hoje compareceu, muita gente mesmo. Belíssima entrevista com a doutora Jaqueline Bora fazer Lomes. 10, né? A gente vai fazer 10. A norma do Dobrou. programa é 5, mas a gente vai dobrar em homenagem à doutora. Doutora, tira outro, por favor. Agora é o número 25. 25. Tem 25, Jackson? Segue o baile. Mais um, Misericórdia. doutora. Então a doutora vai tirar só mais um. E olha que Anselmo ganha, fica dele, conhecendo a norma. ela agora tirou o número 37. 37. Tem 37, Jackson? Também não. Oh, Caramba! que pena. Então, Infelizmente. infelizmente, o sorteio, ele não teve ganhador. A gente puxou 10 dezenas e infelizmente não chegou. Então, a gente vai ter que guardar o prêmio aí para o próximo sorteio. A Adriana Maia, ela botou um comentário aqui. A sociedade às vezes é hipócrita. A Suzana faz as sandálias e não vende. O goleiro Bruno, quando saiu, já tinha até clube para ir. Pois bem. Caramba, que parabéns, viu, Concordo, Adriana? Adriana, concordo. Parabéns. Concordo porque é questão mesmo de mídia, de status. Ou seja, a oportunidade não é para a pessoa, e sim você quer ganhar nome por conta daquela pessoa ali. Bruno Goleiro é famoso, não era goleiro. E Suzane não. Então é isso. A pessoa tem que dar oportunidade para as pessoas se ressocializar e não aproveitar e viver, né? Porque sobrou para Bruno porque Bruno é famoso. Não, gente, todo mundo é ser humano, todo mundo merece segunda chance. Doutora, mas a Adriana agora, ela lembrou até uma coisa muito interessante. O caso do goleiro Bruno. Dizem, doutora, que se não tem provas, não tem crime. Não é isso? Corpo, não tem que... Não tem corpo, não tem crime, não tem prova, não tem crime. Mas o corpo de... Como a menina era? Elisa. Nunca foi encontrado. Como é que condenaram ele, Macarrão e companhia? Mas tiveram outras provas cabal, né? Testemunha, enfim. O corpo não encontrou, por isso que a falta de materialidade, entre aspas, né? Eu não sei se a senhora lembra, mas nesse caso aí, a justiça, ela autorizou, eu lembro muito bem disso, existe um documentário também, que matassem 2 cachorros. E nos cachorros abriram os animais para ver se tinha alguns restos que disseram que tinha decapitado e dado os cachorros comer. Só que não tinha nada nos Não cachorros. tinha porque foram várias versões. Essa foi uma das versões que o Macarrão. Né, que tinha nada pro cachorro, depois ele falou, tinha um primo de 17 anos, que disse que tinha enterrado também em determinada fazenda, longe, aí os policiais cavaram tudo e não achou. Depois colocaram em um concreto também, enfim. A verdade é que ninguém sabe onde está o corpo. O que aconteceu, na verdade ninguém sabe o que aconteceu. Rapaz. Ninguém sabe, né? Doutora, o Instagram da senhora tá na tela. Tá ali, @doutora, _Jaqueline, _Lomes. Uhum. É o que tá lá, né, Jackson? Sim. Então, eu peço para todos aí, os ouvintes verdade mesmo. É verdade, perdão. todos os ouvintes aí do Pode Fala Lauro, segue a doutora lá, né? Começa a acompanhar ela e vamos lá, tá certo, galera? Então, doutora, chegamos ao nosso tempo. A gente aqui, doutora, tem um contrato que a rádio, as entrevistas até 19h30. Já são 19h44. A entrevista é muito boa. Não, claro que não. Eu vou ser isenta de curso, eu não vi a hora passar. Rapaz, é advogada mesmo, já tá se autodefendendo. Não vi a hora passar, né? Defendeu. Tá botando até a culpa na visão. Não vi a hora passar. Gente, eu queria agradecer a todos, né? Primeiramente, agradecer ao meu amigo, o Dr. Paulo, que está aqui nos bastidores acompanhando. Obrigado, doutor, pela sua presença. Meu amigo Jackson, muito boa noite. E ele vai vir, viu? Vai vir sim, não vai escapar não. Nem acho. Meu amigo Jackson.
Fala mal. Boa noite, Ademir. Boa Legal. noite, Nilson. Não, não pode falar mal do pneu, não. Não tá falando do doutor Paulo. Boa noite, gente doutor. briga. Doutor Paulo, não se esconda não. Viu? Próximo ao senhor. Venha se defender. Conflito. E não pode falar mal Não pode. do penal, senão bota lá na mesa para se defender. Pois é. Mas a gente encerrando, e tem mais perguntas aqui pra doutora, e tá todo mundo dizendo muito bom mesmo, parabéns. E o André botou, pergunta pra doutora por que às vezes a tentativa de homicídio é pior que o ato consumado? Não, é não. Não é não? Não, negativo. Nem na pena. A pena é muito reduzida porque é tentado, você só vai responder pelos atos praticados. Então, não existe isso, não. Então, Almada, respondi não, essa aí é o Equívoco, viu, equívoco. André? É André Almada, Pois é é. equívoco. Não Então, é- meu amigo Nilson, Lá na entrevista já deu vontade demais à frente, viu, Ademir? a doutora tem muito assunto, pô. Agradecer que a família Lomes por ter interagido aqui. Foi muita interação. Agradecer a presença da doutora, doutor Paulo ali que tá ali no cantinho abrilhantando também as perguntas dele aqui. Ademir e Jackson, uma boa noite a todos. Pronto, antes das minhas considerações finais, deixa eu comentar aqui, a Adriana botou. Pronto, olha a pergunta de André. O povo já fiz que bato nele. O povo já disse que bate nele. O povo já disse que bato nele. Agora, ele perguntando isso, vão dizer que eu estou tentando assassiná-lo. Adriana, é mesmo, Adriana? Adriana, pode tentar que a pena a doutora já falou que é pequena. E a doutora gostou muito de você, vai lhe defender. Ele é nenhum médico. Pronto. Doutora, eu queria que a senhora ficasse à vontade agora, o tempo é seu, fala com a galera que está em casa, com seus parentes, com todos os seus fãs, né, que é a galera que virou fã, todo mundo aqui te elogiando, então fique à vontade para suas considerações finais. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, minha família. Itaberaba, né, São Paulo, todo mundo participando. Estou muito feliz pela participação de vocês. E é isso, né? Espero em breve voltar novamente ao meu encontro. E tô aqui, né? Me segue no Instagram lá também. Quem não me tem no Instagram. E é isso. Vamos arrasar. Isso aí, doutora. Gente, eu queria... Qualquer coisa é só me chamar, viu? Pensar, cogitação de crime não. A manifestação de pensamento não é crime. Tá vendo aí, Adriana? Tá Pode vendo? chamar a doutora. O André, para encerrar aqui, o André botou aqui, muito importante esse tipo de entrevista, que tem que trazer outros especialistas na área de direito. Doutor Paulo. Ah, vai vir sim. Vai vir um doutor aqui que se ele falar mal do direito penal, ele apanha depois. Tem que colocar ele somente para ele falar de previdenciário, né? Em outras áreas civil, mas não fala nada de criminalista, não. Galera, doutora, primeiramente eu queria agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite, continuando o caminho que a senhora está trilhando. Como eu disse no início da entrevista, com 15 minutos já deu para perceber a mulher forte, a mulher guerreira que a senhora é. Obrigada. Eu acho que problema nenhum não abala, né? A senhora tira de letra, a senhora se acostuma e a senhora vive do jeito que Deus quer. Então, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, de coração, a sua presença aqui hoje. E sinta-se abraçada pela categoria rodoviária, pelos sindicatos rodoviários, pela rádio M2M News. E toda vez que a senhora quiser voltar, Paulo, Vou assistir também, vou assistir você. Paulo, me leva lá. O espaço aqui sempre vai ser da senhora. Obrigada. Tá certo? Quando a senhora tiver aquele caso mesmo que ele marcou, poxa, eu queria dar um depoimento sobre isso aqui. Vem aqui. pode deixar. É como se fosse uma igreja. A senhora vem dar seu testemunho. Pode deixar. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Essa foi a entrevista com a doutora Jaqueline Lomes. Muito obrigado por tudo e tchau. Vai começar. O Pode Falar Lauro já está no ar. Vai começar. O
Pode Falar Lauro já vai começar. A equipe do Pode dá um verdadeiro show, com reverência, simpatia e alegria. Na M2 M News é um verdadeiro show. Esse é o melhor programa da Bahia. Pode Falar Lauro é o melhor programa da Bahia. O Pode Falar Lauro é a maior audiência da Bahia.